Gente, então hoje a gente vai conversar sobre ansiedade. Como melhorar a ansiedade com a alimentação. Hoje você vai aprender o que é ansiedade, por que a ansiedade é um sabotador e como que a gente faz nas medidas naturais para conseguir controlar essa ansiedade. E para quem não me conhece, meu nome é Ariane Souza, eu sou nutricionista integrativa, especialista em emagrecimento e melhora da composição corporal, e eu ajudo pessoas a alcançarem o corpo desejado de forma saudável e sustentável. Então, antes de tudo, o que é a ansiedade? A ansiedade ela é um sentimento ligado à preocupação, a nervosismo, a um medo intenso, e é uma reação natural do nosso corpo quando a gente está sujeito ao perigo, a situações de estresse, a novos desafios. Então, todos nós nos sentimos ansiosos antes de alguma coisa que nos desafia. Por exemplo, antes de uma entrevista de emprego, antes de uma apresentação de um trabalho importante, numa situação assim. E isso pode ser saudável, porque a ansiedade em medidas assim, vamos dizer, uma ansiedade leve, ela te impulsiona a realizar projetos e planejar o futuro. Só que dependendo da situação e da frequência que isso acontece, ela pode evoluir para transtornos de ansiedade, até mesmo para depressão. E também para compulsão alimentar. Se você se sente ansioso sente sintomas físicos, como suor excessivo, falta de ar, ou come toda hora, né, devido a essa ansiedade, isso é um sinal de alerta. E, claramente, a ansiedade ela é um sabotador da dieta e um sabotador do emagrecimento. Por quê? Comumente, eu ouço a frase assim das pessoas já começam na crença limitante. Ah, eu não consigo fazer dieta porque sou ansiosa. Não, nem adianta eu tentar fazer dieta que eu fico de mau humor, sou ansiosa, quero comer toda hora. E isso é uma crença limitante. A ansiedade muitas vezes vem da dieta. Uma alimentação desequilibrada pode causar ansiedade. E isso muita gente não sabe. Que a dieta ruim ela é o principal combustível da ansiedade. E no decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece, como que isso acontece. Então, quais são as principais causas de ansiedade? Geralmente, vai ser a dieta ruim, né, a má nutrição e o estresse familiar ou no ambiente de trabalho. E o fator ainda que predomina é a pessoa tem um estressor externo, seja no trabalho, seja na família, e procura alimentos que vão dar prazer rápido, cheio de açúcares e gorduras, e aí vem a má nutrição e vira um bolo de neve. A dieta, quando ela não está bem equilibrada, além dos picos de insulina, que não é positivo para a nossa estabilidade do humor, também tem a quantidade de minerais e vitaminas específicos para o bom funcionamento cerebral e intestinal. E a gente precisa desses dois órgãos, né, o cérebro e o intestino funcionando bem, para conseguir driblar a ansiedade no processo de emagrecimento. Então, agora, talvez você esteja se perguntando como que a nutrição, então, se correlaciona exatamente com a ansiedade. E o que que acontece? O constante desejo de perder peso com aquela máxima, basta emagrecer para fechar a boca, faz com que as pessoas acabem com medo de comer. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela estava com medo de comer, porque ela achava que se ela comesse um pouco a mais, gente, era comer pouco, tá? Mas a mais do que ela comia, ela estaria comendo excessivamente e como que ela poderia emagrecer? Comendo um pouco a mais do que ela estava comendo. Entende? Então, assim, as pessoas constantemente querem emagrecer e buscam um profissional e começa a fazer restrições excessivas, tanto de energia, e quando você restringe energia, ou seja, calorias demais, você também restringe, geralmente, micronutrientes. A pessoa fica com medo de comer. Aquela famosa pessoa que quer comer ovo, frango e alface só, entendeu? Então, isso vai acabar gerando um quadro de ansiedade. E a obsessão por essas dietas assim, ela causa um estresse emocional físico terrível. Tanto, e aí, disso que veio aquela coisa de dieta é chato, não vou fazer dieta que eu fico mal-humorada. Sempre também as pessoas me buscam no consultório e falam, não quero fazer dieta porque eu fico muito mal-humorada. Eu quero uma dieta, mas eu não quero ficar mal-humorada. Já com esse paradigma de que se vai fazer dieta, vai ficar mal-humorada. Ou estressada, ou ansiosa. E isso só acontece quando a dieta é desequilibrada, certo? Então, existe uma máxima que a gente fala que é o estresse crônico da dieta, que é quando está essa restrição desse jeito. Quando o corpo está nessa situação de estresse crônico da dieta, ele fica naquele estado de luta e de fuga, que é quando ele está estressado, ele faz isso.
E o que acontece? Libera muita adrenalina e cortisol, que são dois hormônios que... o cortisol é o hormônio do estresse. E a adrenalina, em alguns momentos, ela pode ser boa, mas nessa situação ela não é legal. Isso que faz a gente ficar irritado e ansioso. Bioquimicamente falando, é essa liberação da adrenalina e do cortisol em resposta ao estresse do organismo por uma dieta muito pobre. E uma outra situação que acontece muito, quando há grande restrição durante o dia, e principalmente de carboidrato, a pessoa quer emagrecer, o que ela faz? Vou cortar carboidrato. Isso é aqui unânime. Quero emagrecer, eu vou cortar carboidrato. E aí, o que acontece? Isso estressa o organismo também. E existe um hormônio que chama serotonina. Esse é um hormônio responsável para a gente ficar mais calmo, mais assertivo. E também é um hormônio que gera prazer. E ele precisa do carboidrato para ser produzido. Então, a pessoa vai ver na internet, assim, que cortar carboidrato emagrece, que isso virou uma máxima, e realmente o excesso de carboidrato engorda. Mas isso tem que ter um bom senso aí, buscar ajuda profissional para equilibrar e adequar a quantidade de carboidratos para você. Isso depende também da quantidade de exercício que você pratica e tudo. Então, ela vai, normalmente, a pessoa ansiosa, ela corta o carboidrato para querer emagrecer, ela tenta fazer o jejum intermitente de manhã, porque ela aproveita que de manhã ela não acorda com tanta fome, e aí não come. E aí depois ela passa da tarde para a noite beliscando o tempo inteiro. Toda hora ela está beliscando, beliscando e comendo, por quê? Porque ela ficou ansiosa, entendeu? Então não é que ela é ansiosa, a má alimentação, a dieta irregular que fez ela ficar daquela forma, entende? Esse medo de engordar, então, ele piora o quadro. Entenda que a ansiedade, ela vem muitas vezes do medo de engordar devido a uma dieta ruim. Então, se você vai no nutricionista e corrige tudo isso, você corrige... O que tem que corrigir? Eu vou falar mais para frente, mas vou dar uma pincelada. Você tem que corrigir a distribuição dos macronutrientes e você precisa também garantir a quantidade de micronutrientes, ou seja, vitaminas e minerais, ao longo do dia, e também deixar seu corpo entender que você tem comida disponível. Porque uma vez que você não tem comida disponível, mesmo que você coma pouco, o seu corpo ele vai querer fixar a gordura que você tem como reserva de energia. Isso é o que faz quando o corpo entra em escassez. Então, para de repetir, você é ansiosa? Eu como demais porque eu tô ansiosa. Porque existem duas situações. A cabeça fica lá. Eu sou ansiosa, e de tanto você falar isso, você vira vítima da sua fala. Isso passa a ser verdade. E, na verdade, não é isso. Você está desequilibrado, o seu corpo está estressado, beleza? Então, não fica achando que você não vai emagrecer porque você é ansiosa. Tá? É justamente porque você está se sentindo ansiosa que você precisa emagrecer. Outra situação que acontece também sempre. No caso da pessoa que acorda de manhã, não. De manhã eu acordo com fome, eu preciso comer. Aí ela faz uma restrição assim, inconsequente de carboidratos ao longo do dia e chega à noite, ela não come nada. Ela pula a janta porque se pular a janta emagrece. Né, que é uma outra máxima aí que a gente cresceu ouvindo, né, gente? Isso aí, desde que eu sou criança, as pessoas falam isso. E realmente, excessos de comida à noite não é legal. Mas não é para pular, tem que comer a quantidade equilibrada, tá? E aí, uma vez que você pulou, zerou o carboidrato, pulou aquele jantar, o que acontece? O organismo, mais uma vez, vai elevar a quantidade de cortisol, que é o hormônio do estresse, e da adrenalina, que deixa o nosso corpo em alerta. Lembrando, isso à noite, eu vou dormir. O que vai acontecer? Eu vou dormir estressado e em alerta. Então, não vai ter um sono bom. Vai ter insônia, vai ter um sono perturbado, ou seja, vai demorar para dormir, ou vai dormir e vai acordar, ou ainda pode ter pesadelos, e, na melhor das hipóteses, vai dormir e vai acordar cansado. Alguém aí já acordou e sentiu que estava assim, muito cansado? Às vezes até acordou mais cansado do que foi dormir? Isso acontece porque a dieta está desequilibrada, entendeu? E o que acontece? Não dormir bem tem um outro problema aí nessa questão dessa ansiedade causada pela alimentação. Uma vez que eu não dormi bem e eu aumentei os níveis de cortisol, à noite eu vou aumentar também os níveis de outro hormônio que chama grelina. E o que a grelina faz? A grelina é o hormônio regulador da fome. Ninguém quer ficar liberando muita grelina. É aquela história assim que você fica, nossa, não sei o que está acontecendo, que eu estou com fome toda hora. Toda hora. E realmente você está com fome? Até uma curiosidade. As pessoas com excesso de peso, a grelina é um hormônio metabolizado no tecido gordo, sabe? Na nossa gordurinha mesmo. E as pessoas com excesso de gordura corporal, infelizmente, elas metabolizam mais grelina. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, que tá vendo aquela pessoa com excesso de peso, que às vezes ela já comeu um prato considerável e a pessoa tá vendo de fora e julga e fala, como assim ela vai comer mais? Tá desse tamanho e vai comer mais?
que são coisas maldosas que as pessoas falam. E realmente, pode ser que ela realmente esteja com fome porque ela está produzindo o hormônio da fome mais que as outras pessoas. E isso a gente também corrige tudo com a dieta, a autoalimentação corrige tudo isso, tá? Então, para a gente voltar aqui. Dormi, ele não comia carboidrato do jeito que tinha que comer à noite, pulei tudo. Aí aumentou os níveis do cortisol e da adrenalina. A pessoa dormiu mal, acordou cansado, não descansou. Aumentou também nesse momento o hormônio grelina, que é o hormônio da fome. E então, tudo isso porque o corpo dela entrou em escassez. E isso no dia seguinte vai fazer com que ela fique mais estressada e na busca incessante por alimentos doces, principalmente, e gordurosos. E melhor ainda se for um doce gorduroso, tipo churros, porque ele vai fazer uma sensação de prazer mais rápido, vai dar essa compensada, certo? A nível de nutrientes, eu vou pincelar aqui para vocês e ensinar um pouco também. Existem vitaminas que são fundamentais para o nosso corpo não ficar em estado de estresse, em estado ansioso. A ansiedade, o estresse e a depressão são correlacionadas, e a compulsão alimentar também. Porque é assim, a pessoa ela fica estressada, alguma coisa estressa ela. Pode ser só a dieta, mas assim, vamos dizer, a dieta não estressa do nada, a dieta estressa por quê? Porque ela está na busca incessante de um padrão de beleza, talvez, entendeu? Ou porque ela quer entrar naquele... É sempre isso, ela quer entrar num padrão de beleza muito rápido, num primeiro momento. Aí depois ela entende que não vai conseguir tão rápido, que não é assim, que existe um processo, aí ela busca o emagrecimento saudável. Mas todo mundo busca a primeira velocidade, isso é um comportamento padrão da gente, porque existe essa prévia ansiedade. E aí esse agente que estressou ela faz com que ela fique ansiosa. A ansiedade não tratada vai para a depressão, entendeu? E no meio entre ansiedade e depressão, a gente tem transtornos alimentares, como bulimia, que é comer compulsivamente e vomitar, tomar laxante, essas coisas, e também o comer toda hora, né? Os nutrientes mais importantes são o complexo B, a vitamina D e o ômega 3. Mas existem vários outros, magnésio, são vários outros. E o nosso cérebro ele precisa de pelo menos complexo B, vitamina D e ômega 3 para funcionar bem. E muitas vezes só pela dieta a pessoa não consegue, ainda mais se ela estiver fazendo restrições excessivas. E aí que entram as fórmulas bioativas também, né, gente? Que eu sempre posto, que não necessariamente a gente vai conseguir todos os nutrientes que a gente precisa através da alimentação. A alimentação, ela, por mais saudável que ela seja, se a gente precisa emagrecer também, a gente vai precisar de suplementar, porque precisa fazer uma restrição energética e precisa pegar um corpo que está inflamado, porque o excesso de gordura é inflamação, e fazer com que ele fique desinflamado. Então, nisso entram as fórmulas, certo? E dentro do meu programa de emagrecimento, todo mundo tem acesso às fórmulas ortomoleculares que eu desenvolvi justamente para vários perfis, inclusive a ansiedade, certo? E também para desinflamar. Uma vez que a gente vai desinflamando e ajusta a dieta, a pessoa vai ficando cada vez mais saudável e mais controlada. Eu acho que, assim, eu estimo dizer que em uma semana, no máximo 2 semanas, uma pessoa que se considere super ansiosa, ela passa a ficar com ansiedade controlada dentro de um programa alimentar correto, igual que a gente faz dentro da ortoalimentação. E também, o que tem dentro da ortoalimentação? A reprogramação cerebral e intestinal. Para quem não sabe, a ortoalimentação é o estilo de dieta que eu desenvolvi e que eu trabalho junto com os meus paciente de emagrecimento. Teve uma intercorrência aqui, gente. Certo? E aí lá a gente faz 7 reprogramações. E aí quais são as reprogramações interessantes para quem se sente muito ansioso? Acho que agora, já nessa altura da live, a gente não vai falar, eu tenho ansiedade. Já vamos reprogramar essa mente. Não é que você tem ansiedade, você está se sentindo ansioso nesse momento. Está com quadro de ansiedade agora, entendeu? Você não é ansioso, relaxa. Isso pode ser devido à má alimentação. E 90% das vezes vem devido à má alimentação. Então, gente, fica claro que você tentar emagrecer sozinho pode ser perigoso. De verdade, não é assim, a internet tem informação demais e essa informação demais que atrapalha. Porque quantas pessoas, e eu aposto que você que está vendo essa live já pensou, vou só cortar carboidrato que vou emagrecer. E existe um tempo de maturidade mesmo para as pessoas entenderem isso. Tanto que, geralmente, após os 28 anos, que as pessoas buscam um nutricionista. Se eu abrir meu sistema aqui e mostrar as centenas de pacientes que eu tenho cadastrado, a maioria acima de 28 anos. Uma menina de 20 anos, eventualmente ela vai passar por todo esse processo até amadurecer. Então, se você está vendo esse vídeo hoje e ainda
pensa que vai dar certo sozinha, procura ajuda, atalhe esse tempo que você vai conseguir conquistar os seus resultados muito mais rápido. E evita essas situações de achar que dieta é chato, que dieta é estressante, de ficar mal-humorado e tal. O comer saudável, o comer comida de verdade, é a base, sempre vai ser a base. Mas depois que eu como... Então, assim, se você tá comendo tudo bagunçado, come industrializado, come excessos de carboidratos secos, tipo biscoitos, pães, massas, é óbvio que se você trocar isso e comer comida de verdade, você já está fazendo um ótimo favor para o seu corpo, para a sua saúde, e vai diminuir os seus níveis de estresse, com certeza. Olhar, desculpa, de ansiedade. Só que não é só isso. Depois que você come a comida de verdade, você precisa equilibrar os macronutrientes e os micronutrientes. Macronutrientes são as fontes de energia, aquela comida que a gente come e dá energia. E micronutrientes são as vitaminas, os minerais, que também dão energia, mas eles não têm caloria. É um pouquinho diferente. Depois a gente pode fazer uma live para falar sobre isso. Então, e tem as reprogramações que a gente tem que fazer ao longo. Se você não entende o que você está fazendo, você faz por um momento porque tem alguém te guiando. Você precisa aprender para que isso seja uma máxima na sua vida, para que seja uma constante, certo? Então, emagrecer, perder gordura, é muito além de perder peso. Perder gordura é reprogramar o seu metabolismo para que ele jogue esse excesso de energia fora, tá bom? Vou falar um pouquinho mais sobre reprogramação cerebral. Qual que é a importância da reprogramação cerebral dentro da ansiedade? No transtorno de ansiedade, a pessoa, então, ela é tomada por emoções fortes. Pegando agora aquela pessoa ansiosa pra caramba mesmo, que nem dorme, que fica lá com a cabeça, sabe? Tem que fazer uma prova amanhã e fica lá, prova, não consegue nem dormir. Isso é uma ansiedade bem forte. A pessoa, muitas vezes, ela se vê incapaz de exercer controle sobre ela. E aí, o que ela faz? De noite, ela tá pensando na prova. De dia, ela tá comendo, ou acorda de madrugada para ir comer, e toda hora quer beliscar uma coisa. Aquela pessoa que senta, agora que a gente está de home office, senta para trabalhar e toda hora levanta e vai na geladeira. Isso é uma ansiedade. E nesse momento, a reprogramação cerebral ela é muito importante, porque a gente vai entender o que acontece, quais que são as conexões cerebrais que ela faz, que deixa esse pensamento ansioso e que ela faz ela acreditar por momentos que ela é incapaz, porque realmente a pessoa ela chega... Eu sei que se você é muito ansioso, você está achando assim que é fácil falar, mas que não é assim, que quem dera se fosse. Isso é uma questão de reprogramar a sua mente, certo? E aí, o que a gente faz? A gente troca esses pensamentos disfuncionais, essas crenças ruins, por crenças positivas, entendeu? Isso ao longo do tempo. E a dieta, enquanto a gente está fazendo a reprogramação cerebral com atividades e ferramentas específicas, a gente tem uma dieta dentro da ortoalimentação que vai melhorando a plasticidade dos neurônios. O que é melhorar a plasticidade dos neurônios? É deixar aquele neurônio com mais capacidade de adaptação às novas mudanças. Por exemplo, você já viu que a criança tem plasticidade neural ótima. Quando a gente é criança, ou tem uma criança, ela não aprende mais rápido. Que ela está disposta a aprender, porque o HD dela não está tão cheio ainda, e outro porque os neurônios têm uma plasticidade muito boa. Ao passo que se eu pego uma pessoa do interior que não teve muitas possibilidades assim de desenvolver a mente, de ler, de fazer atividades intelectuais, ela não tem os neurônios delas não estão treinados. Uma forma também que a gente tem de treinar os neurônios, de aumentar essa plasticidade, é leitura, jogos de inteligência, cruzadinha, xadrez e tal. E a alimentação também tem tudo a ver. Existem alimentos inflamatórios que atrapalham essa plasticidade. E aí, quando você pega o senhorzinho lá do interior, por exemplo, ele tem uma certa dificuldade para aprender. Porque está destreinado e muitas vezes porque come esses alimentos inflamatórios, entendeu? Mas não tem nada a ver ser do interior, foi só uma analogia que eu fiz agora. E para a gente não complicar muito essa plasticidade dos neurônios, eu vou ensinar vocês aqui dicas valiosíssimas. Então, pega essa dica. Quais alimentos você deve evitar se você é uma pessoa ansiosa e se você quer melhorar também a plasticidade dos seus neurônios? Evitar açúcar refinado e açúcar adicionado, né? Então, quem tem ansiedade, eu sei que ela busca por açúcar, ela quer açúcar toda hora. Falta falar, amo açúcar. Mentira, nem falta falar. Quando é muito ansioso, chega no consultório e fala assim, você vai evitar adicionar açúcar. E o excesso de açúcar, ele está totalmente correlacionado com essas alterações de humor e aumenta a ansiedade. A farinha de trigo processada e refinada, ela também age igual ao açúcar e ela ainda tem glúten. Então, a gente vai evitar isso também. A
cafeína, e aí você pega também, a maioria das pessoas ansiosas ama um cafezinho, mas a cafeína é um estimulante mais potente que a gente tem. Então, ela aumenta também essa ansiedade, esses sinais e sintomas de estresse. Então, se você está numa época muito ansiosa, dá uma evitada na cafeína também. E o álcool também aumenta essa sensação de ansiedade e de estresse. Aí vocês devem estar pensando, porra, Ariane, poxa, Ariane, você está falando então que quando eu estiver estressado ou ansioso, eu não posso comer açúcar, beber álcool e tomar café, que é tudo o que eu faço? Não é o ideal, porque você fazendo isso, você está nutrindo cada vez mais a sua ansiedade. E aí, se você parar para pensar assim, acho que fez sentido aquilo que eu expliquei lá no início do vídeo, que a dieta muitas vezes é o fator que está causando ansiedade. Ele foi até engatilhado por um estresse externo, mas o que faz você ficar nesse ciclo vicioso é a dieta. E outras dicas de ouro para vocês. Jejum intermitente, dieta low carb, dieta cetogênica são ótimas estratégias para perder peso. Mas para pessoas ansiosas e que o corpo está em estado de alerta, de estresse, altamente desrecomendado. A pessoa não tem maturidade ainda para fazer esse tipo de estratégia. Se tentar fazer esse tipo de estratégia, vai se frustrar, vai conseguir manter por um tempo, e o que é que vai acontecer depois? Vai descompensar totalmente, vai voltar naquela ansiedade, qualquer agente externo um pouquinho mais forte vai tirar ela do eixo e possivelmente o corpo dela já estava estressado, estressou mais com a dieta e agora ele vai se preparar para um segundo estresse muito maior. E aí o reganho de peso é maior do que o peso que ela estava. Exemplificando em números. A pessoa estava com 70 quilos, conseguiu pesar 75 fazendo um jejum boladão. E comia uma vez por dia. E aí pesou aquilo. Deu um pouco, ela não vai conseguir manter, porque o corpo dela não foi preparado para isso. E aí, dos 70 que ela estava e passou por 65, ela vai pesar 75 depois. Entendeu? Então, assim, a gente não sana um estresse causando outro. Por isso a importância de um profissional para te orientar o passo a passo certinho, certo? Dentro da horta-alimentação, que é o estilo de dieta que eu pratico nas pessoas, e lógico, né, na minha vida também, a gente tem a quantidade de carboidratos certinha para que a pessoa consiga ganhar massa magra, perder gordura e produzir todos os hormônios prazerosos. Então tem que ter carboidrato, mas não pode ter excesso, porque se tiver excesso de carboidrato também você não vai conseguir emagrecer ou perder a gordura, né? E as partes mais importantes, então, dentro da autoalimentação 7R vão ser reprogramação hormonal, que a gente faz através de medidas naturais, a cerebral e a intestinal. Então, pense, se você está precisando de controlar a sua ansiedade, você tem que prestar atenção também no seu intestino, tá? Mais de 90% da serotonina, que é aquele hormônio do prazer que eu falei antes, é produzido no intestino. Então, se o intestino não está saudável, dificilmente a gente vai conseguir construir um humor saudável em você. E dicas para finalizar. Como que você pode controlar essa ansiedade? Alimentos práticos para te ajudar aí no controle, na produção desses hormônios bons, pegando a nutrição funcional e ortomolecular. A gente tem que manter diariamente no cardápio alimentos ricos em triptofano. Quais exemplos de alimentos ricos em triptofano? Peixes, ovos, castanhas, linhaça, aveia, arroz integral e chocolate amargo. Então, pelo menos um desses aí ingerir diariamente. A gente tem que evitar pessoas ansiosas ou com qualquer tipo de transtorno mental, emocional, tem que evitar glutamato monossódico. Glutamato monossódico é uma droga, como se você estivesse tomando um remedinho para piorar a sua situação. E isso aí tem que ler nos rótulos dos alimentos, tá, gente? Mas comida de verdade não tem glutamato monossódico. Isso aí é típico de tempero pronto, certo? Chás calmantes pode ajudar também no controle da ansiedade e eles são ricos em antioxidantes e alguns são adaptogênicos, assim, eles têm alguns compostos que ajudam também o nosso DNA a ir melhorando essa ansiedade. Exemplos de chás calmantes. Uau, que tanto de conteúdo que eu tô dando para vocês, hein? Só o ouro. Chá de camomila, lavanda, melissa e passiflora, que é o famoso maracujá. Outra dica fundamental: praticar exercícios físicos é muito importante porque ele vai liberar hormônios prazerosos, então ele vai conflitar. Mesmo se o cortisol subiu, eu vou lá e dou hormônios bons para que o cortisol não fique alto, tipo endorfina. A prática da meditação ou da contemplação também ajuda a reduzir os níveis de adrenalina e cortisol.
E, como eu falei, 90 a 95% da serotonina, ela é produzida no nosso intestino. Então, eu preciso de um intestino funcionando bem. Dentro da autoalimentação e dos meus protocolos, agora a gente está com um projeto Vida Saudável, Corpo Perfeito, eu passo probióticos específicos e bem mais potentes para que o intestino funcione bem. Mas você, na sua casa, você pode tomar kefir, kombucha ou leite fermentado. Gente, mas não Yakult, que Yakult é só açúcar, tá? Mas fica no kefir e no kombucha que dá mais certo. Mas existem leites fermentados sem açúcar. Não é a mesma coisa. Você pode comprar também o probiótico na farmácia. Por exemplo, tem um probiótico que vem de farmácia de manipulação. Não, em farmácia normal, tipo Drogazil, Santa Marta, que chama Lactofos. Acho que é Symbiofos. Symbiofos. Quando eu não tinha conhecimento assim que eu tenho hoje, antigamente, eu tomava ele e já funciona um pouco. Acho que é Symbiofos, gente. Se não, você faz chegar lá na farmácia e fala que você quer um probiótico. E alimentos ricos em zinco também ajudam muito a controlar essas desordens emocionais. São eles: ovo, fígado, castanha de caju e ostras. Ostras aqui, para quem está vendo de Goiânia, não faz muito sentido, mas para quem mora no litoral faz todo sentido, certo? E aí, gente, e aí o mais tem que ser com a ajuda profissional mesmo. Dentro de um projeto de vida, do meu projeto, tem acesso a várias fórmulas ortomoleculares, que é uma das minhas especialidades, né? Então lá eu uso magnésio, taurina, ácido fólico, teanina, GABA, triptofano. Aí isso já não dá para a gente orientar a nível de conteúdo gratuito. Mas com tudo que vocês aprenderam hoje, coloque em prática, que eu tenho certeza que a ansiedade de vocês vai ser reduzida, assim, ó, bastante. E por hoje foi isso que eu tinha aqui para trazer para vocês. Espero ter ajudado, contribuído aí com a saúde de vocês.